Vou dizer a você que isso não vai ocorrer essa semana. Eventualmente você não vai ouvir falar isso. Eventualmente você não vai ouvir falar isso com a ênfase que você já conhece, que é simplesmente falar de hábitos. Nós vamos um pouquinho além. Nós vamos lá nos motivos. E o que eu estou querendo abrir a sua mente para entender agora é o motivo por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é diferente das demais. A nossa maior diferença, o que torna a Igreja Adventista única entre as demais, é exatamente a nossa cosmovisão. O que é esse negócio de cosmovisão? Não sabia que a nossa igreja tinha isso, pastor. É um departamento? Não. O que é uma cosmovisão? É uma visão de mundo. É como você percebe as coisas. É como você entende de onde você veio, onde você está e por que você está aqui e para onde você está indo. Esse jeito de entender essas coisas vai determinar os seus valores e, consequentemente, vai determinar o seu comportamento. E a cosmovisão adventista do sétimo dia, diferente das demais, é uma cosmovisão restauracionista. O que significa isso? Quem saberia dizer? O que é uma cosmovisão restauracionista? Nós acreditamos que assim como Deus nos criou esse mundo. E para que Ele criou esse mundo, igreja? Para que Deus criou esse mundo? Para que foi? Para ser a nossa casa. Ele criou esse mundo para ser a nossa casa. Era um mundo perfeito, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum pecado. Era um mundo ideal. Nós viveríamos nesse planeta por toda a eternidade, vivendo uma vida plena, completa, na presença de Deus. Infelizmente, aconteceu o pecado. E por causa do pecado, Deus desenvolveu um plano para resgatar esse mundo. A história de quando o pecado aconteceu até os dias de hoje é a história de Deus nos buscando de volta. Mas Ele prometeu que esse mundo vai ser restaurado. E não só esse mundo, o que mais? Nós mesmos. Restaurados a quê? Quando você fala de restauração, você está pensando num momento no passado, certo? Restaurados a quê? A nossa primeira condição, lá desse mundo recém-criado. A maioria das denominações acredita que esse mundo vai ser destruído. Se esse mundo for destruído, como eles acreditam, eu não posso dizer como, mas se esse mundo for destruído de fato, o que aconteceu com aquele plano que Deus fez de criar um mundo onde nós viveríamos nele para sempre? O que aconteceu com esse plano? Esse plano fracassou. E se você diz que um plano de Deus fracassou, você está dizendo também que esse Deus não é um Deus tão poderoso assim. Nós adventistas acreditamos e ensinamos que esse mundo vai ser restaurado. E de fato, nós adventistas acreditamos que esta restauração, a restauração desse mundo, já começou. Já começou. Quando? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu estou lendo na versão revista e atualizada no Brasil. E eu leio assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas.
Quando que essa restauração começa? No exato momento em que eu aceito a Cristo como meu Salvador. Tudo começa a mudar em mim. Minhas percepções, minha percepção de vida, do propósito da minha existência, do porquê eu estou aqui, para onde eu vou, como viver. Tudo isso muda no momento em que eu aceito a Cristo como meu Salvador pessoal. Em outras palavras, essa restauração começa por nós. Começa pelo ser humano. Deus começa restaurando esse mundo exatamente pelo que primeiro foi perdido lá no Éden. O que primeiro foi perdido lá no Éden? O homem e a mulher. Então Deus começa tudo no devido tempo, no devido lugar. A restauração desse mundo começou por você. Deus olha para você hoje e diz: você está no meu plano restaurando esse mundo. E se nós já estamos nesse processo de restauração desse mundo, já estamos andando nesse processo, estamos passando a ser pessoas mais parecidas com aquelas que moravam nesse mundo quando ele foi recém-criado, então realmente nós somos pessoas diferentes. Os nossos motivos são outros. As razões por que nós fazemos isso ou aquilo, porque nós nos comportamos assim ou desse jeito, são totalmente diferentes. Nós não fazemos as coisas boas porque devemos. Fazemos porque somos parte do plano de Deus de restauração desse mundo. É assim que eu cuido do meu corpo. Eu cuido do meu corpo não porque faz mal beber Coca-Cola. Não porque é prejudicial que eu coma esse alimento ou aquele alimento. Eu faço isso porque na minha mente eu estou sendo restaurado àquilo para o qual eu fui criado. Para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Os meus motivos não são simplesmente ter saúde, apesar de que eu vou ter saúde, apesar de que eu vou desfrutar de uma melhora na qualidade de vida, mas o meu motivo maior ao praticar a reforma de saúde é: eu fui criado para isso. O propósito de Deus para a minha existência é ser assim. Então eu estou reencontrando o motivo da minha existência. É por isso que essa semana, eventualmente, você vai ouvir mais falar sobre motivos do que comportamento. E isso, amigos, irmãos, queridas, isso não tem como esconder. Porque é uma questão do nosso viver diário. Nós fomos criados para esse mundo. Esse mundo vai ser restaurado, vai ser a nossa casa. Deus não tem um plano B. Nós vamos novamente morar nesse lugar perfeito, como era no passado. E para isso Deus já está nos modificando agora, nesse momento. Como aquele primeiro casal, nós vamos desfrutar plenamente das obras de Deus. E aquele casal recebeu o privilégio de poder, naquele tempo, viver exclusivamente do que dizia a palavra de Deus. Lembram disso? Salmos capítulo 33. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos capítulo 33. Esse conceito que eu vou apresentar para vocês agora é a base teórica desta compreensão de restauração. 33, Salmo 33, versículo 6. Eu leio assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles foi formado. Como esse mundo veio à existência? Pela palavra. Pela palavra de Deus esse mundo existe. Pela palavra de Deus esse mundo subsiste. E aquele primeiro casal deveria, de uma maneira muito simples, a única exigência que Deus fez para que as coisas continuassem perfeitas é que eles obedecessem à palavra. O que dizia a palavra de Deus para aquele primeiro casal?
que dizia? É incrível fazer essa relação e descobrir que a palavra de Deus para aquele casal tinha a ver com comida. Não é curioso? O que dizia a palavra de Deus para eles? Foi a única ordem praticamente que Deus deu para eles. O que dizia? Não coma do fruto que está no meio do jardim. Você pode comer de todas as outras, menos dessa. Essa era a palavra de Deus para eles. Eles só tinham que fazer isso, obedecer essa palavra. Mas lá no jardim apareceu uma segunda palavra. E o que dizia essa segunda palavra? É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser iguais a Deus. Então nós temos aqui a palavra de Deus que dizia, não coma. E a palavra que não era de Deus, a palavra do inimigo de Deus dizia, coma. Duas palavras. O que aquele casal devia fazer? Viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu acho curiosa a expressão que aparece no livro de Romanos, capítulo 14. Venha comigo a Romanos, capítulo 14. É o versículo 17. Diz assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Às vezes acontece de eu ser convidado para ir em alguma congregação, um grupo de pessoas ou mesmo uma palestra e falar sobre produtos. Às vezes as pessoas me convidam para falar especificamente sobre algumas coisas. Por exemplo, é uma besteirinha, para falar sobre o refrigerante. Então eu vou lá e apresento o que a gente conhece, o que está publicado sobre o refrigerante e tal, e as pessoas ficam assim, que coisa séria esse negócio do refrigerante. Que coisa preocupante. Eu não vou mais beber refrigerante. Agora eu vou somente vou beber suco. Suco natural. E não vou mais beber suco com açúcar. Pergunto para você, pensa um pouquinho antes de responder. O que mudou? Ela bebia refrigerante e agora passa a beber suco de fruta natural, sem açúcar. O que mudou? E não diga nada, porque mudou. O que mudou? Refrigerante, suco natural. O que mudou? O produto. Só mudou o produto. O que não mudou? A maneira de pensar. Saiba de uma coisa. Se a sua maneira de pensar não muda, você não muda um hábito. No máximo você muda um produto. E produto por produto, mudar um produto pelo outro, sem mudar a minha maneira de pensar, isso não é restauração. Isso é adequação. A Bíblia não disse que quem está em Cristo agora é uma pessoa readequada. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E como novas criaturas, nós começamos a pensar de maneira diferente. Estava diante do casal a palavra de Deus e a palavra do inimigo. Eles só precisavam escolher a palavra de Deus. Não que tenha alguma coisa errada com a comida. O que tinha de errado com o fruto? Absolutamente nada. Qual era o problema?
desobedecer a palavra de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Jesus disse o que importa no reino de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, versículo 4 também. Mateus 4, 4, se você está nos acompanhando pela internet, abre a sua Bíblia lá. Eu vou começar no versículo 3, só para nós contextualizarmos um pouquinho. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Perceba o que está acontecendo aqui. Como foi que o tentador conseguiu subverter esse mundo? Usando o alimento. E agora, com o passar do tempo, ele foi tão eficiente nesse negócio de subverter a humanidade, usando comida, que ele vai usar a mesma estratégia com o Filho de Deus. Jesus está com fome, vários dias em jejum, ali estão as pedras, e ele diz: se tu és Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde o quê? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bom, Jesus disse que está escrito. Está escrito onde? Onde está escrito isso? Se você tem uma Bíblia com referência, você já pode pesquisar aí. Está escrito na palavra de Deus. Onde na palavra de Deus? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Você quer ir lá comigo? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus está fazendo a citação de um momento muito particular da história de Israel. Resumindo a história, o povo de Israel foi tirado de dentro do Egito com mão forte, a mão de Deus, e Deus os levou para uma experiência no deserto, que eu poderia chamar de experiência de confiança. Concordam comigo? Deus está levando eles para um lugar onde não há víveres, não tem de onde tirar alimento. Eles iam passar um tempo lá no deserto, e o que eles comeriam? Humanamente falando, o que tem no deserto para comer? Cobras e lagartos. Mas era isso que eles iam comer? Não. Deus tinha preparado um banquete para eles, sim ou não? Igreja, tinha preparado ou não? Sim, ele tinha. Mas eles não sabiam. Deus estava os convidando para viver uma experiência de confiança. Então, quando você lê o versículo 3 agora de Deuteronômio 8, tenha em mente isso. Veja se não é um relatóriozinho. Ele diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Deus estava conduzindo o povo no meio do deserto, passou fome um pouquinho, para eles entenderem que não importava a situação que eles passassem, se eles tivessem confiança em Deus, se eles confiassem em Deus, eles iriam ter o necessário. Porque não só de pão, o pão não é a coisa mais importante. O mais importante é viver de tudo que procede da boca de Deus. Percebe? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Entende? Isso é um passo adiante do que comer e beber. É um passo adiante do que escolher para comer. É confiança para viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Você não acha curioso isso? Você não acha que alguém deve ter dito assim: mas para lá, Moisés,
Nós vamos ficar comendo esse maná aí? E a vitamina B12? Você não acha provável que alguém disse: mas Moisés, nós precisamos de carne, Moisés. Nós precisamos de carne. Você acha que vai ser fácil ficar comendo isso todo dia? 3 refeições por dia durante 7 dias na semana? 30 dias no mês ou 365 dias no ano? Moisés, isso aí não dá. Nós precisamos do básico, que é aquele bifinho. E Moisés estava dizendo: na verdade, vocês precisam aprender a viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Você acha que a exigência de Deus mudou para nós hoje? Você acha que Deus agora quer outra coisa de nós? Não. Hoje a exigência é a mesma. Nós, em pleno século 21, devemos viver nesse mundo de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, primeiro nós buscamos na revelação da palavra de Deus o que Ele quer de nós. Então nós vivemos porque temos um propósito. Nós fomos criados para isso, para viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos sendo transformados para isso, para viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. E amigos, o propósito de Deus vai se cumprir, você queira ou não. Eu prefiro que se cumpra também em minha vida, e você? Eu prefiro. Foi um dia trágico quando aquela garota se aproximou daquela árvore e resolveu não viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez até aquele foi o pior momento da história desse mundo. E não foi só porque ela comeu, mas ela comeu e foi lá e deu para o coitadinho do marido. Eu de fato não entendi a manifestação de vocês. Você sabe que nós temos assim uma compreensão limitada do papel da mulher na história da humanidade e na história do homem. Mas só para você ter uma ideia, eu até nem ia tocar nesse assunto, mas só para você ter ideia. Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, ok? Foi isso? Foi. E Ele disse que faria uma ajudadora, auxiliadora. Pergunto para você: quem é o mais forte? O que é ajudado ou o que ajuda? O que é ajudado é que é mais forte? Quem ajuda que é mais forte? E olha, tem uma coisa curiosa na língua hebraica que em português a gente não percebe. Essa palavra ajudadora que você tem em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que fala de como Deus resolveu criar a mulher, diz lá: far-lhe-ei uma auxiliadora. Essa palavra auxiliadora, em hebraico, é a seguinte expressão, ó: Ezer. Você já ouviu essa expressão? Ezer? Alguém já ouviu? Já ouviu essa expressão assim, Ebenezer? O que diz essa expressão, Ebenezer? Até aqui nos ajudou quem? O Senhor. Essa palavra Ezer, em todo o Antigo Testamento, ela é usada exclusivamente para falar de Deus ajudando o homem, ajudando as pessoas. Então, existem pelo menos 32 versículos bíblicos que eu podia citar para você falando de Deus ajudando, mas vou citar um bem clássico. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do... Essa palavra socorro é Ezer. Ezer descreve Deus ajudando o homem. Então, quando ele foi criar a mulher, ele disse assim:
Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ezer. Ou seja, a mulher é a maneira divina de Deus ajudar o homem. Quem é o mais fraco? É o homem. Como eu disse, coitadinho. E não é só isso. E não é só isso. A revelação diz assim, ó. Assim que Eva pecou, no momento que ela pecou, ela se transformou na mais poderosa arma de Satanás. Assim que Eva pecou, ela se transformou na arma mais poderosa de Satanás. Coitadinho. Depois desse momento, o nosso mundo caiu em desgraça. Os nossos primeiros pais foram levados para fora do jardim e ali eles teriam que viver. Mas a exigência de Deus não mudaria. Eles teriam que continuar vivendo de toda palavra que sai da boca de Deus. A exigência continuaria a mesma. O reino de Cristo aqui na terra seria composto pelas pessoas que continuariam vivendo de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse era o propósito para o plano de Deus. E amigos, queridos, esse é o propósito de Deus para a sua vida. Ele quer ser o rei da sua existência. Ele quer devolver para você a liberdade que foi perdida quando esse mundo foi entregue nas mãos do tentador. Deus quer e pode te libertar de tudo que te oprime. Tudo. Sejam palavras, pensamentos, atitudes, hábitos. Deus pode e quer te libertar. E o maior desejo dele é te recolocar nesse mundo restaurado. E para isso é muito importante que você entenda que somente pela graça de Deus você vai chegar lá. E é uma atitude exclusiva de Deus te colocar nesse mundo perfeito restaurado. E não está longe, amigos. Não importa qual seja a condição de pecado que você esteja vivendo agora. Não importa quão suja seja a sua vida agora. Não importa quão terríveis sejam os teus hábitos agora. Deus quer operar em você um milagre e te transformar numa nova criatura. A partir deste momento, para que o propósito dele se cumpra inteiramente na sua vida, a partir de agora. É possível você sair desse lugar, agora, vivendo de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sendo uma pessoa renovada. Não é só mudança de hábitos. Não é só trocar de produtos. É uma mudança na maneira de pensar. É basicamente sobre isso que eu quero conversar com você toda semana. Jesus espera te dar as boas-vindas nesse novo mundo. Você pode estender as mãos para Jesus hoje e dizer: Senhor, eu quero estar nessa nova terra renovada. Eu quero estar lá. Opera em mim o poder de viver segundo toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não conheço você. Não sei quais são as suas lutas. Não sei o que te preocupa. Não sei quais são os problemas que você vive. Mas eu sei que há um Deus no céu, olhando por você nessa hora, desejoso de fazer de você um vencedor, uma vencedora. Gostaria você de dizer a Deus hoje: Senhor, eu quero viver de toda palavra que procede da tua boca. Eu quero uma renovação espiritual em mim agora. Gostaria de dizer isso a Deus?
Feche os seus olhos, ore comigo. Poderoso Deus, nosso Criador, humildemente nos curvamos diante da Tua palavra, entendendo o maravilhoso propósito que o Senhor tem para com a nossa vida, de uma vida feliz, plena e infinita. Entendemos que isso só é possível pelos méritos do nosso Salvador Jesus Cristo. Enquanto vivemos nesse mundo, somos pressionados de tantas maneiras a esquecer a Tua palavra, a nos deixar levar pelas tendências do mundo, pelos pensamentos do mundo, pelas teorias do mundo, quando a única coisa que nos basta e nos é suficiente é a Tua sagrada palavra. Hoje, confrontados com essa verdade, entendemos que muitas mudanças têm que acontecer na nossa vida, mas elas não serão efetivas se ficarem apenas nos atos, nos hábitos ou nos produtos. Nós queremos uma mudança completa na nossa maneira de pensar. Queremos pensar como o Senhor pensa, pautados pela Tua palavra e vitoriosos pelo sangue do Cordeiro. Começa essa mudança em nós, Senhor. E que as primeiras pessoas a perceberem e sentirem isso sejam os nossos familiares, nosso cônjuge, filhos, nossos amigos. Que eles comecem a perceber que há na terra de verdade um povo que vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que esse fato comece a ser sentido pelas pessoas desta congregação, Senhor. E que se algum nome for glorificado, se alguém for exaltado, que seja o nome do nosso Salvador Jesus. Porque é em nome dele que oramos e agradecemos. Amém, Senhor.